Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao podcast Gotas de Fidelidade. Estamos começando mais uma transmissão ao vivo aqui no YouTube da Comunidade Católica Fidelidade da Cruz. Você é nosso convidado a estar aqui todas as segundas-feiras, às 8 horas em ponto da noite, para participar junto conosco. E depois é convidado também a ouvir novamente, ou então fazer aquele link com seus amigos, com seus familiares, para que todos possam escutá-lo por meio dos streamings de áudio, ou seja, lá no Spotify, no Amazon Music e tantos outros que nós temos também disponíveis para que você possa ir escutando durante a ida para o trabalho, ou então arrumando as coisas domésticas, ou então quando você tá naquele momento tranquilo dentro de casa. Toda quarta-feira, o episódio que aconteceu na segunda estará disponível para você lá nas nossas plataformas de áudio, beleza? Fica conosco aqui até o final, porque vai ser bacana. Primeiro, eu quero novamente reforçar para que você vá e distribua essa notícia para todos da sua lista de contatos. Nós estamos ainda sem acesso à conta oficial do Instagram. Então, continuamos com uma nova conta até o momento. Então, você quer continuar acompanhando todas as novidades, tudo que acontece na comunidade católica Fidelidade da Cruz, bem como também aqui, produzido pela Escola de Fidelidade. Eu que cuido desses trâmites, né, dos bastidores, das coisas que são necessárias, organização e estrutura, né? A Escola de Fidelidade é que proporciona para todos vocês a qualidade, a, a estrutura, o roteiro, tudo aquilo que é necessário para que aconteça esses momentos. Então, se você quer estar junto conosco, entra lá em @fidelidade.dacruz. Esse perfil, por enquanto, está sendo o oficial, para que a gente possa continuar nossas atividades digitais e ir de encontro a cada um de vocês. Lembrando que o Facebook continua a mesma coisa, Fidelidade da Cruz, você encontra lá, bem como também no YouTube, Fidelidade da Cruz, é onde nós estamos e você também pode entrar em contato aqui. Claro, participe muito pelos comentários. Faça sua pergunta, fale um pouco sobre o convidado, faça esse momento também ser maravilhoso, né, por meio da sua participação. Ela é muito útil, ela é muito boa e enriquece demais aqui. E aproveitando já quem está online, Fabiana, um grande abraço, muito obrigado, minha querida, por estar sempre conosco. Pai, muito obrigado também. Daphne, boa noite. Opa, Célia, é isso aí, vamos que vamos. E vamos continuando. Você já pode ir participando conosco. Lembrando também que nós estamos num período que necessitamos de ajuda. A comunidade está fazendo uma ação entre amigos e essa ação depende unicamente do nosso despojamento daquilo que é bem pouquinho. É uma contribuição mínima. A gente até falou no podcast passado e vamos repetir. R$ 2 você pode contribuir pelo Pix. Vou até colocar aqui, ó. Olha, ação entre amigos. R$ 2 e vai ser um sorteio lá em fevereiro de 2022. Então tem muito tempo para que você possa contribuir. A premiação, ela vai de uma TV de 42 polegadas e outros grandes prêmios também. Ah, tá, e o Pix, né? Deixa eu colocar ele aqui de novo. Aqui é financeirofiel.cruz@gmail.com. Aí você manda o comprovante e recebe um número único para poder participar, né, do sorteio. E o melhor é fazer essa contribuição e fazer esse projeto tudo que a comunidade desenvolve crescer cada vez mais. Beleza? E aí, povo, quem tá mais online? Opa, Felipe, grande abraço, muito bom. Rafael também, grande abraço. Muita gente que já está conosco aí em vários episódios. E você já compartilhou, já mandou para os seus amigos, já colocou, né? Essa live
para que ela possa chegar cada vez mais longe? Falando em live, opa, grande pai! Muito, muito bom estar com você também, é o nosso amigo Tainan, aqui, fundador da comunidade católica Fidelidade da Cruz. Olha só, amanhã, nós aproveitando, vamos estrear esse novo perfil, né, que nós estamos utilizando, com uma grande live com o nosso querido Padre Wesley, e ele vai estar aqui conosco, vai ser a comunidade, a Escola de Fidelidade e ele, para falar um pouquinho para vocês sobre os novos projetos para esse semestre. Está chegando, gente, está chegando. Eu vou até compartilhar aqui, ó. Você pode ir aqui no Instagram, @fidelidade.dacruz, ou mesmo pode ir no site, que é o fidelidadedacruz.com.br coragem para contemplar. Mas vai ter o link lá, né, na bio do Face, você pode ir lá e fazer esse cadastro. Você pode se inscrever para poder ser avisado do momento em que nós vamos começar a live. Então fica ligado que nós vamos estar juntos amanhã, lá no Instagram, para fazer juntos esse momento maravilhoso, falando um pouco sobre quem? Sobre São João Paulo II, esse homem corajoso e que na homilia da canonização, o Papa Francisco disse que ele teve a coragem, né, de contemplar as feridas de Jesus, inclusive tocar as suas mãos chagadas e seu lado traspassado. Vamos falar sobre toda essa história, perpassar um pouco sobre a história também do Padre Wesley, que é cheia, né, de ligações com esse santo, e também um pouco da comunidade e tudo aquilo que vamos realizar nesse semestre, nesse próximo mês, inclusive. Então fica ligado, marca aí que amanhã temos um encontro para estarmos juntos aqui. Então vamos chamar nosso amigo aqui, chamar nosso querido amigo Danilo, chega mais. Fala, fala, Bílio. Tudo bom? Cara, bom demais. Hoje eu vim assim, né? Hoje, Oi. cara, hoje eu vim na beca em homenagem ao nosso convidado. Desenterrei ali o terno ali que a gente usa 2 vezes no ano, só quando tem uns casamentos. Ó, os botões aí chegam a estar espocando. Ô, grande, muito bom. E aí, Fih, o que você fala para nós aí? Cara, Abílio, primeiramente, boa noite a todo mundo aí que nos acompanha, né? Cara, quando eu tava vindo para casa, já pensando aqui nessa acolhida que nós fazemos para os nossos convidados e para quem nos assiste, nossos telespectadores. Ó, o Fredson aqui tá aqui falando no bastidor de terno, cara, para você, cara, última vez que eu usei esse terno aqui, rapaz, tem tempo. O bicho aqui, onde ele tá aqui. Tá aí, o homem tá trabalhado na costura. Cara, não é todo dia que a gente recebe uma autoridade aqui, né? Mas, Tá, cara, Abílio, eu tava vindo a caminho para cá, eu falei, cara, pensa num final de semana top que nós tivemos de missão dentro da comunidade. é verdade, cara, eu vi só os stories. Como é que foi lá? Cara, sábado eu fui pregar no Goiás, o Fernando me acompanhou, foi uma noite muito legal. E ontem nós tivemos a graça de ser convidado de conduzir um retiro durante toda a tarde. Então estava eu, Tainã, Lorena, Bruna, Paty, os membros da comunidade todos lá envolvidos. Padre Wellington foi para o retiro para atender confissão. Então foi uma tarde bem diferenciada. Até falava um pouco disso com o Padre Wellington, desse nosso desejo de sair mesmo de dentro da comunidade, né? de sair mesmo em missão, de abraçar as paróquias, de abraçar os movimentos que precisam. E aí já fica aqui um convite também, né? A quem está participando da live, a quem está acompanhando aqui o nosso podcast, que se de repente você quer a comunidade no seu retiro de crisma, no seu retiro do seu grupo de oração, do seu grupo de jovem, nós estamos abertos a
e até vocês. Fica aí para E vocês. eu creio que não importa onde for. Pode ser em Não, qualquer lugar do Brasil. Rapaz, eu fui no Girassol e é longe. O Girassol é longe. Desses quase 13 anos já de comunidade, eu já vi essa comunidade em tantos lugares e é impressionante como que esse carisma abraça tantas realidades. É muito bom acompanhar esse projeto, acompanhar toda essa vida que a comunidade tem. Cara, e é isso mesmo. Eu lembro que o último retiro que a gente foi para fora antes da pandemia, agora que está voltando aos poucos, a gente está retomando, mas o nosso último retiro de missão foi em Minas Gerais, retiro de carnaval. A gente voltou do retiro de carnaval em Minas Gerais, depois acabou, veio a pandemia, foi mais de 1 ano e meio aí sem sair em missão. Então, para a gente que prega, para a gente que é missionário, estava sentindo um pouco dessa... Um pouco não, né? Tava com muita saudade de pregar, de ver o povo, de rezar. Aqui você alcança muita gente, mas sempre tem aquela questão do calor humano, né? De você tá no olho. É diferente, isso é verdade. É diferente. Mas, rapaz, eu vou desabotar aqui, que eu não gosto desse trem, não, velho. Pelo amor de Deus. Eu vou perguntar pro Fred. Onde é isso, meu irmão? Meu Deus do céu, tá aqui o bom. Olha aqui o bom. Pronto, agora eu tô passando aquele povo no final de festa de casamento, com falta gravata aqui no meio da testa. E é isso. Beleza, Fih, vamos deixar de enrolação. Eu vou sair aqui para os bastidores. Fique à vontade aí. Qualquer coisa, pode me chamar. Hoje para você, meu telespectador, desculpa, mas hoje eu estou de carreira solo, porque os outros apresentadores não tinham terno para me acompanhar nessa missão, então eles não vão poder vir. Pessoal, hoje nós teremos um convidado. O cara canta, toca, dança, é um esposo, pai de família. Eu não vou mais falar nada, eu vou deixar com que ele se apresente a vocês. Muitos já conhecem, referência na música católica aqui em Brasília. Então, meu diretor, que rufe os tambores para o nosso convidado. Fala! Ih, ele tá... Rapaz, ou você foi buscar esse terno quando me viu, ou você já estava com ele. Na verdade, eu estava com ele. Aí tá um baita calor, eu tirei. Aí quando eu vi você de terno, eu falei, vou colocar de novo. Cara, eu tô falando, eu só vou andar com a galera agora que anda de terno. Só vou andar com a galera aí que anda de terno. Que olha, cara, assim, é ruim, mas é bom, né? É confortável. É quente, mas é confortável. Mas vamos lá, Fred, o pessoal aí quer te conhecer, se apresente para que a gente possa começar aí o nosso bate-papo, a nossa partilha. Vamos lá. Eu até perguntei se era colocar no horizontal, aí eu coloquei na horizontal, e aí eu fiquei assim, né? Deixa eu ver se não fica, né? Não fica não. Não. Vai ter que ser na vertical. Aí eu não vou deixar na vertical, que eu acho que vai ficar melhor. Beleza? Então, boa noite para todas as pessoas que estão participando desse podcast aqui, a comunidade de Fidelidade da Cruz. Eu fico muito feliz pelo convite, eu fiquei surpreso, né, pelo convite, ainda mais pela temática, mas fiquei muito feliz. Normalmente, quando me convidam, é para alguma coisa da Cristerói, né, da banda, da música, mas fiquei extremamente feliz e achei incrível assim, o fato de me convidarem para a gente hoje tratar de um assunto tão importante na nossa vida, na sociedade. Eu sou o Fredson Marques Rodrigues, alguns me conhecem por Fredson Marques, outros só por Fredson mesmo. Tenho 37 anos, sou casado, tenho uma nenenzinha de 1 ano e 3 meses, vai fazer 1 ano e 4 meses agora, já está quase, né? Super esperta, serelepe, correndo o tempo inteiro, começou a andar com 9 meses e aí já esqueceu.
Aquela frase que menina é mais tranquila não deu certo aí também, não? Aqui não. Aqui também não. Menina aqui super agitada, rapaz. Inclusive eu tive que deixar com a vovó, né? Agora, porque senão não ia ter jeito, não. Ela tá aqui no colo, ela tá correndo, ia pedir colo. Então aí eu deixei com a vovó agora pra gente poder bater esse papo legal aqui. E trabalho na banda Cristerói, né? É um trabalho para a igreja, meu serviço para a igreja. Já tem 13 anos, Cristerói, 13 anos. Mas sirvo na música na nossa igreja há mais tempo, acho que uns 15 anos por aí, não, uns 20 anos já. Só isso, só isso. Com A minha música sim, idade, né? quando eu nasci, você já estava tocando na igreja, minha idade. Conversa, moça. E quando eu fiz, mas eu comecei na inovação carismática, eu acho que eu tinha uns 6 para 7 anos, né? Meus pais já estavam vivenciando já na renovação carismática, então eu cresci na renovação. Antes disso, meu pai era ministro da Eucaristia, né? Até antes da renovação carismática. E então eu cresci no seio da igreja, graças a Deus. Deus me permitiu ter essa oportunidade de crescer numa família onde os meus pais sempre foram vivenciaram muito dentro da fé católica. E eu sou muito feliz na minha religião, sou muito feliz na minha fé, e sou muito feliz com Cristo e seguindo e tentando ser o melhor possível a cada dia. Legal. Eu falava agora aqui há pouco, Fred, antes de você entrar, sobre a missão que a gente estava no Retiro de Crisma ontem. E não sei se você se recorda, mas você tocou num Retiro de Crisma, lá da Paróquia São José Operário, onde eu preguei. Não sei se você se recorda disso. Se foi num galpão lá atrás da igreja, foi isso? Não, foi num colégio, no Centro Educacional 24, lá na QNQ. Já sei onde é que é também. Isso deve ter uns 10 anos. Não tem isso tudo não, rapaz. Não tem o quê? Tem não? Tem menos? Rapaz, ó, a gente já tava cantando as músicas do Colo de Deus? Não tinha, Não, né? não tava Tinha ainda não. não. Tinha não. Ah, então tem mais tempo mesmo, então tem. Tem uns 7, 8 anos. Como eu tenho 15 agora, eu devia estar pregando. Com 7, 8 anos eu já estava pregando. Eu já estava pregando. Já que e nem aí eu cresci da igreja. E aí, quando eu falei, aí eu me lembrei, eu falei, cara, olha só, que eu já uma vez eu convidei o Fredson para tocar e eu pregava e da mesma paróquia o Retiro. Legal. Fredson, legal. cara, então a parceria já é antiga, porque de lá para cá já foram vários outros, né? A gente deu uma pausa, então acho que tem uns 3 a 4 anos que a gente não tem algum evento assim junto, né? Mas não se preocupa não, que pronto, já deu abertura aí. Na comunidade o que não falta é oportunidade de música e tocar. Isso aí. Daqui para amanhã eu te mando mensagem para te encaixar numa escala lá. Tá, joia. Cara, vamos lá. Se estiver dentro da minha moçada aí, eu vou, com certeza, sem problema. É porque esses caras que andam de terno, eles são mais ocupados, né? Eu já vou começar a andar já para dizer, não, eu tenho que ver na minha agenda como é que tá. Mas, Fred, vamos lá. O nosso tema hoje, pessoal, ele é bem... Como é que eu posso dizer? Ele é um pouco perigoso. Se criou um grande tabu com relação a isso, que existem 3 coisas que não se discutem, que é religião, futebol e política. São 3 coisas que não se discutem. Eu estou muito bem tranquilo com o meu time de futebol, né? Flamenguista, estou tranquilo. Na minha religião, mais ainda. E na política nós iremos conversar sobre isso aqui hoje. Né? Mas o tema que os... Cara, escutei, né? Aí eu te perguntei ali nos bastidores, mas eu escutei por alto que você vem aí, que você vai estar engajado no ano que vem, correto? Correto. Eu pretendo, né? Ainda é uma pretensão porque tudo que a gente, principalmente nós cristãos, tudo que nós fazemos, ou pelo menos deveríamos fazer, é ir colocando nas mãos de Deus
e deixando que o Senhor vá mostrando, né? Claro que eu não já comecei, deu o primeiro chute, assim, sem ter algum direcionamento, né? Principalmente espiritual. E, claro, também dentro dos dons que o Senhor nos dá, em nosso batismo, renova no nosso crisma e renova a partir da nossa vivência, na nossa fé. Vivenciando nosso batismo a cada dia, o Senhor vai nos dando discernimento, sabedoria para a gente poder tomar, através do dom da ciência, as melhores decisões, né? Claro. E é uma vocação que eu estou há pelo menos, deixa eu ver, uns 15, aí é certo, pelo menos uns 15 adiando. Entendi. Cara, aí fica uma pergunta. Já tem pretensão aí para que você vai vir? Sim, Deputado, a princípio senador, eu sempre quis, eu distrital, gosto, federal? eu tenho uma paixão muito grande pelo Distrito Federal. Eu acho que tem muita coisa que o deputado distrital ele pode fazer, porque o deputado distrital, na verdade, ele exerce duas funções, né? Como nós não temos município aqui, são regiões administrativas, então o deputado distrital, ele exerce um trabalho tanto de vereador, seria como se fosse um trabalho de vereador, como um deputado estadual. Então ele trabalha nesses dois eixos, né? Então dá para fazer muita coisa, e ele tem nas mãos um poder muito grande, que é um poder limitador, é um poder fiscalizador, e ele pode tanto ajudar o governo administrativo, quanto atrapalhar muito também. Então a gente vê que a população não acompanha muito o trabalho do deputado distrital, e isso é um grande problema, porque o deputado distrital ele faz tudo sem que a população saiba o que está fazendo. Então ele pode dizer que está fazendo uma coisa que não está, por exemplo, numa boa, Entendi. sem problema. Né? Então é uma paixão que eu tenho pelo Distrito Federal, e eu gostaria muito de iniciar essa minha vocação, a dizer se sim, trabalhando como deputado distrital. Mas se caso, né, a gente conversando, a gente veja que, de repente, uma outra linha dá para se trabalhar melhor e se fazer muito mais pelo Distrito Federal, eu não vejo problema nenhum eu tentar. Em algum momento você acha que a questão religiosa, os princípios, porque a gente fala muito aquele que toca, aquele que ministra, aquele que prega, nós sabemos da realidade que há uma grande diferença entre ser de igreja e ser de Deus, são coisas diferentes, né? Você pode ser de igreja e não ser inteiramente de Deus, não ver os princípios, aquilo tudo. Você que já ser de Deus e só ir à missa e não ter a menor noção de como funciona a igreja. Exatamente. Aí, você que nasceu, você que vem de um berço católico, você que teve as suas experiências, você que tem a sua intimidade com Deus, em algum momento, tendo todo essa bagagem religiosa, em algum momento você falou assim, cara, eu não vou me meter nisso. Em algum momento você teve esse sentimento ou não? Há uns 15 anos, durante esses 15 anos. Desde o chamado até agora, até o sim. Mas não, normalmente ele vinha justamente por essa questão, talvez da gente... é porque eu vejo assim, Fred, até as últimas eleições, eu achava... Eu sou muito leigo de política, assim, leigo todo, assim. O pouco que eu entendo de política é devido ao conhecimento que a minha esposa tem, porque ela já trabalhou em uma RA, que era a RA de Ceilândia, então ela era bem próxima de uma deputada, e aí a gente acabava que como é que isso funciona, como é que é aquilo, não sei o quê. Então, assim, o que eu entendo hoje de política é sobre isso. Então, a pergunta que até, assim, como eu sou muito leigo, e aí, como eu estava dizendo, há 4 anos atrás se via muito pouco falar de político, assim, as pessoas brigarem tanto. A gente sabia que era algo que não se discutia, né, na verdade, a gente sabia que era algo que não se discutia. Política, religião, falavam ali, cada um guardava sua opinião, acabou. Mas as redes sociais encorajaram muito as pessoas nas últimas eleições, e eu vi cachorro se separando, eu vi gato fugindo de casa, eu vi final de ano de família, final de ano de família aí, quem ia levar o Chester não foi, chateado. Foi um Deus nos acuda nas últimas eleições. Eu tenho medo dessa próxima. Então, assim,
e a gente vê dentro da nossa própria religião, do que eu vejo não tão dividido, mas há uma parte que vai por uma linha de raciocínio e outra por outra. E talvez, não é botando lenha na fogueira, mas olha que o seu sim é decidido talvez nos momentos mais críticos, onde o povo agora está mais opinioso, né? Podemos dizer assim. E aí, o que você tem achado disso tudo? Primeiro, em relação à questão dessa dicotomia, né, desse paralelismo exagerado, eu me considero, eu fui aprendendo, né? Então eu acredito que os meus nãos, eu acho que foram muito importantes até aqui, por exemplo, porque eu me sinto hoje mais capacitado, eu me sinto hoje mais politizado até, né? Menos me sinto menos defensor de A ou B para ser mais cético politicamente, né? Então, se utilizar a expressão ser cético como cristão, para mim é um horror. Eu acho terrível dizer que eu sou cético como cristão. Não dá para fazer isso, né? Como é que você é cético? Na política, para ser conservador, que eu seria o meu direcionamento político, você tem que ser cético politicamente. Não dá para, você tem que desconfiar de absolutamente tudo. Você tem que averiguar absolutamente tudo. Você não pode concordar com absolutamente tudo por causa de um discurso X, ou porque você não pode voltar atrás na sua palavra, porque da sua palavra de seguimento, no sentido de seguir uma determinada doutrina, uma determinada ideologia política, é um perigo, porque você corre o risco de tentar fazer o certo, fazer errado, achando que está fazendo certo. E na política não dá para fazer isso, porque você está lidando com o que é do povo, né? A gente está lidando com segurança pública, a gente está lidando com educação, a gente está lidando com a saúde pública, e quando você toma uma decisão simplesmente por uma linha ideológica simplesmente e apenas, você corre o risco muito grande de fazer mal para o povo, né? Então, eu não vejo com bons olhos essa polaridade política, não. Eu acredito que há o bom dos dois mundos, há muito de ruim dos dois mundos, e hoje a gente, por conta da internet, eu diria que essa parte das pessoas discutirem cada vez mais é por conta da internet. Isso acontecia muito, Danila, em cidade pequena. Essa rixa tão aflorada nessas questões, cidade pequena é bem forte. É briga, né? briga. É da briga, da facada, da peixeirada. Mas tem umas famílias que eu conheci que beirou, facada beirou. Essas facas de mesa no Natal, nossa. É terrível. Cidade pequena é bem forte. Não por uma questão ideológica, mas por uma questão do qual meu político vai ganhar, que vai favorecer determinada parte da população. Né? Hoje a gente ainda vê muito isso, e vê também na cidade grande, vê nas grandes metrópoles, mas na cidade pequena, isso que a gente vê hoje de forma mais aflorada em toda a população, hoje, era algo muito típico de cidade pequena, né? De cidade do campestre, etc. Era algo muito mais. Hoje, por conta da internet, você recebe muita informação, você recebe muita fake news dos dois lados, tá? De todos os lados, na verdade. De todos os lados. E não só na política, né? Não só na política. Em várias áreas. Hoje, a informação, ela tá muito difícil de você peneirar. Está muito complicado, você precisa ter tempo para poder buscar. Então, por isso que era muito bom que a população ela fosse sempre, ela nunca fosse junto com o governo. Ela sempre fosse, ela estivesse sempre na linha contrária. Então, se eu votei num determinado candidato, e eu digo isso até para mim, se eu votei num determinado candidato, e esse candidato ganhou, ele está lá, eu vou estar sempre contra ele. Como assim, Fred?
porque você vai ter que cobrar ele, você vai ter que estar questionando ele, você tem que saber o porquê que ele está tomando aquelas decisões, e não apoiando em todas as circunstâncias. Isso é como e repito, isso acontece em todas as áreas. Então, era muito bom que toda a população estivesse sempre no lado contrário do político, porque faz com que ele veja onde ele estava, aonde ele chegou e para onde ele tem que ir. Né? Quando a população exalta demais os políticos, né, apoiando em todas as decisões, independente qual a decisão que ele toma, isso é muito perigoso para a nação. Né? Gera isso que está acontecendo. Isso de ambas, assim, isso de ambas as partes, e a gente vê até uma questão assim, tanto de quem votou em alguém, e aí Sim. votou, independente se a pessoa fizer é isso aqui até o final, eu não mudo, e também da parte contrária, que Sim. torce para que dê tudo errado, para dizer assim, O tempo inteiro. eu avisei. O tempo inteiro. O tempo inteiro. E Então, jogar na sua cara ainda. E sem saber que o resultado desse que eu avisei prejudica Todo ele da mundo. mesma forma. Exatamente, todo mundo. Todo mundo. Então isso assim. Pode falar. Eu entendo que a população tem uma esperança muito grande, mas aí a gente, quando nós temos uma fundamentação religiosa, uma fundamentação cristã, nos ajuda muito nesse sentido, porque o próprio Senhor diz, maldito o homem que deposita toda a sua confiança em outro homem. Então, nós não devemos depositar toda a nossa confiança em uma pessoa específica, né? Porque a gente corre esse sério risco de jamais questioná-lo, né? E quando eu digo jamais questioná-lo, é porque a polarização está tão grande que a primeira coisa que vem na cabeça dela é desculpa essa expressão se ofender alguém, né? Aquele político de estimação, né? Que a gente chama de político de estimação, aquele que a pessoa tem uma grande afinidade, né? E por ter uma afinidade muito grande, às vezes acaba apoiando em todas as circunstâncias sem questioná-lo. Então a gente corre esse risco, né? Quando a gente deposita a confiança de que aquela pessoa ela vai tomar as decisões e essas decisões que ela tomar vai ser boa para todas as pessoas. Só que política é feita de vários aspectos. A política ela é muito mais abrangente do que somente o cara que está no poder tomando uma decisão X ou Y. E quando eu digo o cara que está no poder, desde o executivo ao legislativo e ao judiciário. No caso, o judiciário não é um cargo eletivo, né? Mas, por exemplo, o STF é um cargo que não é eletivo, mas é uma indicação política, né? Então, corre-se o risco também, todos nós somos seres humanos, e de ter decisões seríssimas, né? Que possam afetar a população por questões políticas, meramente políticas. E não adianta dizer que um juiz não tem a sua linha política, porque todos nós temos uma linha política, até a de não acreditar em ninguém, né? Que todo mundo tem o direito de ou acreditar em A ou B, ou desacreditar, ou mudar de opinião, ou achar que o que aquele disse que ia fazer não fez e agora eu posso mudar de opinião. Agora, o que é importante, eu sempre digo para todo mundo, é não ter retrocesso. O retrocesso atrapalha, né? É sempre bom a gente pensar para frente. Esquece o que passou. Esquece o que já foi. Eu sempre digo isso para as pessoas. Vamos pensar daqui para frente, né? Porque quando a gente fica voltando muito, retrocedendo muito, por exemplo, não deu certo com esse, vamos voltar para outro. Esse aqui não deu certo, mas fulano deu certo em tal lugar, mas ele nem sabe se deu certo, porque ele não busca saber, é o que ele ouviu dizer que deu, né? Então, e eu entendo, porque a população não tem tempo para ficar indo atrás, de ficar correndo atrás, de saber se político A ou B fez isso ou aquilo, né? Então, é muito difícil as pessoas irem atrás, porque chega em casa tarde, do trabalho, cansado. O que você faz, Danilo, quando você chega em casa? Danilo, você está me ouvindo? Agora eu tô.
Foi mal. Ah, Tava no mudo, que as crianças chorou, já boto aqui no mudo e aqui eu vou controlando aqui. pronto, o que você foi quando chega em casa, por exemplo? É isso aí, quando eu chego em casa, primeiro eu vou domesticar as feras, né? A gente vai ali brincando um pouco, acalmando, aí depois vai dar um banho e tal. Quando a gente vai deitar, quando a gente vai sentar, aliás, para descansar, a gente praticamente já senta para dormir. Então, a rotina de quem é casado durante a semana, ela é um pouco mais repetitiva, né? Vai ter um dia ou outro ali, mas é isso aí, é exatamente isso que você falou. É isso. Aí você vai ter que, As assim, pessoas entre elas têm. escolher pesquisar sobre ir a fundo de política ou cuidar dos afazeres, você não vai pesquisar. Pelo menos essa é a minha realidade, né? Exatamente. Não, e a realidade de 90 e, sei lá, eu estou jogando um dado aqui, porque é muito mais pela realidade geral do que ao Dos que eu pobres, dos do que pobres, eu realidade dos pesquisei. pobres. A Realidade dos pessoa, pobres. cara, chegando casado, eu vou jantar, vou dar um beijo na esposa, vou dar um beijo nas crianças, brincar um pouquinho, né, se ainda for pequenininho, né, bater um papo, conversar, sentar na mesa, jantar, rezar, dormir. Em alguns dias vai para o encontro do segmento que você trabalha na igreja, né, ou na comunidade, ou no grupo de oração, ou na liturgia da missa, ou numa pastoral X ou Y, numa reunião, volta para casa, dormiu, amanhã trabalhar. Então, o tempo que as pessoas têm para isso é muito pouco. Então, como é que você vai saber o que está acontecendo? Então, o que você vê do que está acontecendo é nas grandes mídias, né, jornal, né, da TV, e algumas pessoas conseguem ainda ler alguma coisa ou outra que vai chegando no próprio celular, né, aquelas notificações, vai chegando, e ainda assim é daquilo que você mais pesquisa. Então, por exemplo, eu pesquiso muito sobre política, então chega muita coisa de política para mim. Então eu vou lendo, e é de tudo quanto é lado. Então chega política de tudo quanto é meio. E para você garimpar isso, para você saber aonde ali permeia a verdade ou permeia a mentira, né, no caso que a gente chama hoje de fake news, é muito tênue, é muito pequenininho. Então, gerar esse pensamento crítico na população é bem mais difícil, é bem mais complicado. A população está preocupada com outras coisas, né? Questões mais práticas do cotidiano. E eu acredito que também tem um pouco daquilo que a gente vai acreditando naquilo que a gente quer acreditar. Porque, como eu estudo um pouquinho sobre marketing, tudo, tem essa questão do Pix, então, normalmente você vai vendo um determinado conteúdo, eu sou dessa linha de pensamento de político A, e aí você vai vendo mais aquilo, é comum que aquilo ali vai aparecendo mais para você. E aquilo que você vai lendo, você vai falando, cara, isso aqui é verdade, isso aqui é verdade, você vai... Aquilo que vai aparecendo para você, e no fundo, você quer acreditar naquilo, você toma aquilo ali como uma verdade, você espalha, você manda, você já encaminha, você já compartilha, e é justamente isso. Tem essa questão... O nosso pesquisar, ele é muito aleatório, ele não é muito profundo, né? Nosso pesquisar é quase uma fofoca, né? Vai passando, deixa eu dar uma lidinha aqui, vi. Se for um vídeo muito longo, você não vê, se for um videozinho mais curto, você acaba se prendendo. Mas vamos lá. Como a gente ia falar um pouco sobre política e religião, fica uma pergunta. Não sei se chega a ser comprometedora, mas... Pode perguntar, fica à vontade. Aqui, quem passa aqui quase não volta. Quem passa aqui quase não volta. Pois eu quero voltar. Cara, a pergunta é o seguinte: as últimas eleições, igual assim, eu vi muita coisa assim. Padre usando da igreja como palanque para defender político A, político B, pananã. Cara, até onde você, como músico católico, porque você, assim, você é uma referência dentro da igreja dos músicos católicos de Brasília. O ministério onde você é o vocalista é uma referência. Tocam bem, tocam com som, tem propriedade, tem isso. Até onde você acha que é o limite? Fiquei feliz. Não. Obrigado. Até onde você acha, e não é para bajular, não, é porque são bons
mesmo, são muito bons. Até onde vai o limite aí? Tipo assim, cara, eu posso ir até aqui para usar do meu ministério, da minha vocação, da minha missão, para poder também fazer, que também não deixa de ser uma missão, né? Sim. Mas até onde você acha que é válido ir para não misturar as coisas e até confundir a cabeça das pessoas, entende? Cara, essa pergunta é muito, 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 muito boa, muito pertinente também e muito difícil, porque às vezes a gente perde a linha. Pessoal, vamos para o intervalo aqui agora. Já a gente volta para ele dar uma pensadinha. Aqui não tem isso não, pai. Não, bora. Porque é muito difícil você saber até onde ir, porque eu também tenho, eu gostaria muito de não ser tão agradável, porque às vezes eu escuto, eu vou na palavra e vejo, tá, mas Jesus não veio para agradar, ponto. Ele veio para falar a verdade, ponto. Mas é a verdade que ele é a verdade, ponto. Ok, tá. Então nós estamos falando no nível de que quando nós estamos em Cristo, Cristo em nós, vivendo em nós, e nós estando nele, como ele mesmo pede, para que nós estejamos, nós estamos com a verdade, porque ele é a verdade. Então nós temos que falar a verdade. Mas para muitas pessoas, o que eu falar, na minha percepção e na minha perspectiva das coisas, pode não ser verdadeiro. Para ele, às vezes, eu posso estar sendo... não é nem leviano, né? Porque as pessoas que conversam comigo sempre vê que eu não estou falando por má vontade, ou por maldade, ou para fazer o mal a B ou D, ou X, ou A, ou Y, né? Mas eu estou tentando falar na minha perspectiva como cristão do que o cristão deveria agir, né? E como ele deveria agir. E é muito difícil, porque nós temos outros cristãos do outro lado também, como você falou, que pensam totalmente diferente de mim, né? Então, se eu tento ser o mais equilibrado na minha forma de ver as coisas, aí eu também estou errado para muitas pessoas, porque para essas pessoas elas estão no limite dos dois lados. E estar no limite dos dois lados, para eles é ruim você estar ali no meio da balança, no mais equilibrado possível, porque eles perdem força. Então cada um quer te puxar para ter cada vez mais força. Eu acho que você está me entendendo, né? De repente você deve até passar por essa situação. E você fica naquela, peraí, cara, eu não estou em cima do muro. Eu quero que você entenda que eu não estou em cima do muro. Eu tenho uma decisão, eu tenho minha forma de ver essa situação, e ela é convicta, mas isso não me impede de, se eu ver que eu posso melhorar ainda mais essa minha forma de ver as coisas, eu faço. Esses dias, inclusive, a gente entrou. Vou até entrar num assunto aqui bem polêmico. Pode entrar em assunto polêmico? Eu não te ouvi, não, mas beleza. A língua tá coçando. Manda aí que quando começar aqui vai até 22. Você que sabe. Ai, cara, então vamos lá. Esses dias eu conversei com uma pessoa. Eu converso com muitas pessoas de todas as áreas. Então eu acabo que eu não sou muito. Talvez eu não seja bem visto. A minha linha de ver as coisas, nem por um lado, nem pelo outro. Então, até minha esposa falou, bebê, você tem que ir com calma com o que você fala, porque às vezes você vai precisar do voto dessas pessoas se você se candidatar. Eu, meu bem, eu não quero, não. Se for assim, eu não quero, não, o voto delas, não. Eu quero o voto das pessoas que olhem para mim e falam, eu tô com o Fred. Mas quando chegar lá, eu não estou só para essas pessoas que falaram, eu estava com o Fred. Você tá para todo mundo. E talvez algumas pessoas que chegam lá e tomam posse de um cargo eletivo se esquecem que eles não estão só por uma quantidade X e uma parcela da população, mas eles estão por todas as pessoas, né? Por mais que eles tenham sido eleitos por
uma quantidade X de pessoas que acreditam na linha de ideologia deles, ou da ideia, ou da forma de ver deles. Então, agora, tomara que eu não tenha me perdido. Então, esses dias eu estava conversando, pronto, voltei. Estava conversando com um brother, com um amigo, e às vezes, no calor da conversa, né, eu mandei uma mensagem lá sobre a questão homoafetiva, né? E eu falei que cada pessoa tem o total direito de escolher aquilo que vai vai seguir para toda a sua vida. Então, se a pessoa ela decidiu ou decidiu, ou se viu, ou se achou, enfim, é tanta nomenclatura que eu, que sou leigo, eu não posso dizer, mas dentro daquilo que eu penso, né, sobre o assunto, eu disse que se é por onde a pessoa escolheu e ela é feliz assim, não vai adiantar eu falar nada para ela, porque ela decidiu. Mas isso não me impede de falar. Não sei se você está entendendo. Isso não me impede de falar. Então, não me impede de falar para ela, e ela também ela sabe como eu penso sobre esse assunto. Eu sou cristão, eu sou católico, então ele já sabe o que eu penso sobre esse assunto. Então, eu tenho amizade com várias pessoas que são homossexuais, eu não sei bem a nomenclatura, se é acho que é homossexual mesmo, é homoafetivo, eu não sei. Mas, enfim, eu vou utilizar a minha. Não, é LGBTQJJPQZ 2326. Eu já não sei mais, quem for que me perdoe, mas eu não sei como é que é a nomenclatura, não. A minha é homossexual. Mudou ontem. Mudou de novo. Mudou ontem, que toda hora muda. E muitos deles brincam até com isso, entendeu? E brincam, e a gente brinca, e não tem problema nenhum. Mas aí um amigo meu foi me corrigir, falou, não, meu irmão, nós que somos cristãos não podemos, e etc. Eu falei, ó, eu vou pelo que o direito canônico fala, tá? Eu não vou obrigar ninguém a absolutamente nada. As pessoas fazem o que quiser da vida delas. Mas eu sei como eu penso. Mas ela não é obrigada, eu não sou obrigado a perder meu tempo de ir lá na casa dela, ou ir lá no Instagram dela para falar um monte de coisa para ela, sendo que ela tá na dela. Você está entendendo? Uhum. Agora, se ela me busca para saber o que eu penso, o que eu acho e um direcionamento, aí eu vou dizer para ela, ó, o que a igreja diz é o seguinte: você que tem uma tendência, né, à homoafetividade, ao homossexualismo, você tem que buscar a santidade. É isso que a igreja diz. Você tem que buscar a santidade. Você tem que buscar a pureza, né, no caso, buscar viver a castidade e, se possível, se dedicar à obra, se dedicar à vida leiga ou à vida religiosa, se dedicar a Deus, buscar isso. A igreja não é que ela condena, mas é que o evangelho é que Cristo diz que fomos feitos para a vida matrimonial. Estou dando um resumido. Então você não pode cometer o ato. Assim como o hétero também não pode. O hétero que não é casado, ele não pode cometer o ato heterossexual. Você tá me entendendo? É isso que o catecismo, é isso que o direito canônico fala. Você não pode cometer, você que é hétero, não pode cometer o ato heterossexual fora do casamento. Você que tem uma tendência homossexual, você não pode cometer o ato homossexual, que você está em pecado do mesmo jeito, porque você está indo a favor da carne contra o espírito. Cara, assim, e esse chamado é porque assim como esse complexo de política e religião, junto também esse complexo, esse algo muito complexo sobre homoafetividade, homossexualismo. Enfim, sim. E acaba que as pessoas se falhou um pouquinho. Eu vejo assim também que acontece. A gente tem um amigo, esposa. Tá falhando um pouquinho o áudio. Não sei se é para todo mundo, mas para mim tá falhando um pouquinho. Deixa eu arrumar aqui o técnico. Tá bom?
Não, ainda não. Para mim não sei para os outros. O pessoal puder comentar aí como é que tá? Comenta aí. Abriu? Pronto, vê Tá se bom? melhorou aí. Aí, melhorou. Beleza. É que não estava preso aqui no meu terno. Agora tá certo. Mas o que acontece? Eu e minha esposa, nós temos um conhecido nosso que ele tem essa tendência. E ele falou: eu não vou viver isso. Eu não vou. Eu não tenho atração por mulher. Eu não consigo gostar. Eu não consigo. É de mim. Eu olho para mim nada. Mas eu não vou viver isso. Eu vou viver a castidade. Eu vou viver para Deus. Então, assim, é isso. É isso que a igreja diz. É igual quando a gente escuta assim, por que os padres não casam? Porque o homem tem esta necessidade e pananã. Eu falei, cara, é uma escolha dele. Ele escolheu viver isso. E aí, e é justamente quando você fala assim, é a mesma coisa do homem casado que não pode praticar isso fora do casamento porque é casado. E aí foi a mesma resposta que eu disse para ela. Eu falei assim: você é casada, né? Ela falou: sou casada. Eu falei: pois é, se você pegar o seu marido literalmente como um homem, uma hora ele vai ter desejo por uma mulher que não seja você. E ele não está livre para isso, porque ele escolheu estar com você. Mas tadinho dele, ele tem que se relacionar com outra mulher, então, já que você tem tanta pena dos padres assim. Não, é escolha, filha. É uma escolha. O padre tomou a escolha de ser inteiramente de Deus. Nós, como casados, escolhemos ser inteiramente de Deus, nos unindo à nossa esposa. Então, é simples assim. É muito simples. Não tem. É o que você falou, é muito simples. Não tem mais. Né, que nem LGBTQIA+, né? Não tem esse mais. Não tem mais. É isso e é isso. Se você quiser seguir, bem. Se não, meu irmão, nós estamos aqui sempre de braços abertos para te receber, para amar, porque é isso que os nossos papas pedem, que nós acolhamos, que nós amemos, que nós cuidemos, que nós zelemos, mas dentro do convite da santidade que o próprio Cristo nos faz, para héteros, para homossexuais, ou não. Mas o que eu não posso fazer é sair por aí falando um monte de coisa e para magoar, assim como eu não posso magoar a minha filha, eu não posso magoar o outro, né? Para que eu vou sair soltando um monte de raiva, de rancor, de ódio para cima das pessoas se elas estão lá fazendo o que elas acham que é o correto a fazer? Então, independe, para elas independe o que eu acho ou deixo de achar. Você entendeu? Então, às vezes as pessoas botam isso na cabeça e fica com essas caraminholas e fica achando que o mundo tem que girar em torno do seu querer, quando nem o próprio Cristo não está lá invadindo o coração dela. O Cristo está batendo na porta do coração dela. E é isso que nós temos que fazer como cristãos. Também bater na porta. Se a pessoa abrir, a gente teve acesso. Se a gente teve acesso, Cristo entra. Né? E Cristo, ele quer a gente por inteiro. E isso não tem nada a ver com política. O problema é que as pessoas começam a tratar isso ao invés de forma política, mas de forma ideológica apenas e mais nada. E aí todo mundo acha que isso é política, e não é. A política ela vai além disso, né? Então, religião não se discute, mas se dialoga, se conversa, se fala sobre ela, né? Não se discute no sentido de ficar fazendo isso, né? Eu tô certo, você tá errado, eu tô certo, Não. Entendeu? Quem tá certo é Jesus sempre. Jesus é que é a verdade sempre. Ele é a verdade, não eu. Eu não tenho a minha verdade. Tivemos uma pergunta de um espectador. Eu gosto dessa palavra, que eu aprendi a falar ela ontem. Eu aprendi a falar ela ontem e agora eu quero usar ela toda hora. Mas, como político, qual vai ser a sua posição diante desses temas sobre a homossexualidades e afins? Muito bem. Como deputado distrital, quando você se candidata para deputado distrital, nós temos algumas coisas que são muito limitadoras. Então, primeiro, né, é o limitador. O deputado distrital, ele faz tudo que o deputado federal, ele faz tudo o que sobra do que o deputado federal faz. Então, as decisões do deputado federal é a nível federal. Então, às vezes, acaba atingindo, inclusive, o nosso distrito, né? O nosso distrito federal, os estados e etc.
Então, as decisões deles, que eles tomam, acabam atingindo a nós. Então, muito pouco nós podemos fazer nesse sentido. Mas eu, como cristão, tem muitas coisas que são decisões extremamente ideológicas, como eu disse, né, para atingir e agradar um público bem específico, do que uma decisão a nível populacional, a nível de toda a população. Então, tem que tratar os desiguais dentro da sua realidade. Por exemplo, eu não posso tomar uma decisão, eu não posso votar a favor ou contra do casamento gay ou homoafetivo, por exemplo. Isso aí não compete a mim, entendeu? Ou não competiria, né? Se caso, no caso de um deputado distrital, não compete a um deputado distrital, porque isso é uma decisão federal, então ela já vem para cá. Agora, vamos distribuir, vamos para aquele problema lá que teve agora, dos absorventes, por exemplo, só para dar um exemplo, né? Vamos distribuir absorventes para um público X, tá? Então tem que perguntar que público X é esse? Entendeu? É para todo mundo? Não dá, não tem verba que dê para todo mundo. Não existe, não dá para dar para todo mundo. É para a população carente e para a população que vive de risco? Dá para fazer? Dá. Você tá me entendendo? Então, assim, porque a gente está lidando com o dinheiro público. Quando você está lidando com o dinheiro público, você está falando de uma responsabilidade muito grande. Então, eu estou entrando nesse tema polêmico, porque tudo que lida com a população em geral acaba se tornando, tem uma problematização muito grande e acaba tendo uma certa polêmica no sentido de que alguns concordam, alguns não concordam, entendeu? Então, no caso do deputado distrital, no quesito homoafetividade, homossexualidade, são temas que normalmente estão muito no âmbito, a maioria das decisões estão muito no âmbito de cota para fulano, cota para cicano, entendeu? Cota também, cota, eu aí na cota. Favorecendo nesse sentido. Então, por exemplo, Fred, você é a favor de cota? Depende. Ficou com medo porque me viu, né? Ele falou, cara, e agora? Será que esse moleque é Não é não. Não, mas sabe por quê? Mas porque, por exemplo, a população... Vamos para a cota mais famosa, a cota para a população negra, né? A população negra, a maioria não vai chegar nem na faculdade, cara. É sério, 80% não chega nem na faculdade. Só exceção. Eu sou tanta exceção que eu fiquei mais tempo do que era para ficar, eu sou tão exceção que eu fiquei mais tempo do que era para ficar. Então, vamos lá. A cota. Gente, a gente está preocupado às vezes, se preocupa e se torna um tema tão relevante e que era simples de se resolver, quando tem temas muito mais importantes que a maioria da população negra não tem saneamento básico. Porque a maior parte da população pobre do país, querendo ou não, é negra. E não tem acesso a saneamento básico, cara. E as pessoas, às vezes, fazem uma discussão tão gigantesca em torno de algo simples de se resolver, e assim, sendo que tinha que estar preocupado. A maioria da população negra não vai chegar na quinta série, no quinto ano, cara. É preocupante, é um negócio assim, terrível. E às vezes as pessoas fazem um discurso ideológico nesse sentido para uma parcela que nem vai chegar lá, cara. E ao invés de estar preocupado em dar educação e que a educação chegue para a grande maioria. Você está conseguindo me entender? Nesse sentido. Consegui. Então, como deputado distrital, o deputado distrital tem que estar preocupado com isso. Entendeu? Peraí. Eu tenho um pensamento, Fred, assim, eu tenho um pensamento sobre cota e sobre toda essa bandeira que se levanta sobre negros. Eu tenho um negócio. Estou tentando usar as palavras para não soar de uma forma muito errada. Mas, assim, cara, já vi... Essa é a arte da política, isso é importante. Pronto, você também tem que saber. É porque deputado aí não precisa de vice, senão eu ia entrar contigo aí. Não é que você está mentindo, mas é que você realmente precisa saber o que falar e como falar.
Porque Mas a gente assim, não precisa estar saindo falando é, qualquer coisa para poder ir magoando as pessoas porque à o que eu toa, né? penso porque o que Acho eu que a gente penso tem é que pensar, tentar chegar na verossimilhança, né? porque eu penso assim, cara, eu tenho um primo, mesma realidade, morador da expansão do setor, os dois estudou em Dois. escola, os dois estudaram, né? Se eu falar, os dois estudou em Sim, os dois estudaram em escola pública, os pais da mesma realidade, serviços gerais, mãe serviços gerais, pai cobrador, os dois pobres, lascados do mesmo jeito. Aí, tipo, eu conseguiria entrar pela cota e ele não. Porque ele é branquinho, loiro do cabelo de lado. olha, Então, assim, olha uma é questão. isso que eu penso. E assim como eu conheço pessoas negras, muito bem-sucedidas, de família tal, não sei o quê, que também vai entrar pela cota. Você entende? Então eu acho que não. Eu sempre vi assim. Eu não acho, claro. Ah, Danilo, mas não é assim. Mas é porque a pessoa é negra. Cara, para mim o meu cérebro ele é igual de todo mundo, mano. Não tem diferença nenhuma. A minha capacidade de estudar, eu acho que seria algo muito mais social. Beleza. Cara, eu tenho menos tempo para estudar. Eu vou ter que trabalhar Tá. e Isso estudar é. para poder passar numa faculdade. Lógico, as coisas vão ser muito mais difíceis, mas não porque eu sou negro, mas porque eu venho de família pobre. Simples assim. Eu espero muito. Minhas filhas são negras, as duas são negras. E a gente tem trabalhado bastante para que a gente tenha condições financeiras tipo, muito melhores do que a que eu tive. Então, assim, eu não quero que minha filha passe pela cota. Porque eu quero que minha filha tenha um Sim, bom estudo, eu quero que minha filha passe por mérito. Então, a minha visão sobre cota é justamente isso, é uma questão social. sim, É quem tem menos sim. oportunidade, é quem recebe os projetos sociais assim do governo. Essa pessoa deveria entrar pela cota, porque tem, eu vou usar essa palavra assim, né? Tem gente branca que é muito ferrada financeiramente, tem, lógico que é bem menos a quantidade de pessoas negras de classe média alta, é menos, mas existe, entendeu? Não penso de uma outra forma. Sim, mesmo porque a população negra querendo ou não, é a maior. Ela é maior. Então, por ser maior, a gente imagina que deveria estar mais bem colocado no mercado de trabalho, mais do que isso, né? Mais bem colocado em todos os âmbitos da sociedade. Isso seria o ideal. Mas o que é verdade é que nós temos sim, há sim o racismo, ele é real, ele é real. Mas é tanto que se você coloca um branco pobre e um negro pobre, você em uma situação de avaliação social, o negro ele vai sofrer mais. Isso é fato, gente. Isso não tem para onde a gente fugir. Mas o que deve ser feito é colocar políticas públicas que façam com que eles sejam inseridos desde a infância, né? Não só os negros, mas toda a população pobre tenha educação. Mas a gente fala isso há anos, cara. Há anos, há anos, há anos a gente fala a mesma coisa, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, e eles continuam preocupados com esses pormenores, quando eles deveriam estar sempre mais preocupados em focar em um investimento e que esse investimento seja bem feito, porque tem dinheiro. Tem dinheiro. São mais de 2 bilhões de reais que são investidos, por exemplo, na educação por ano aqui no Distrito Federal. Só para você ter uma ideia, são 2 bilhões e 900 milhões, mais ou menos. E eu acho que esse ano foi mais de 3 bilhões, se eu não me engano. E só 2 bilhões é para pagar folha. Você sabe disso? Não. Aí E você só imagina como é que constrói escola. Não tô dizendo que não tem que pagar o professor. Política é um negócio bem sensível, né? Não tô dizendo que não tem que pagar o professor, tem que remunerar bem, sim. Tem que remunerar bem. Mas tem que dar as condições necessárias também para ele trabalhar. E quais são as condições necessárias para ele trabalhar? Estrutura, ferramenta, entendeu? E quais são as ferramentas? Então, tudo isso é muito importante. Às vezes o sindicato ajuda, às vezes o sindicato atrapalha.
o governo às vezes ajuda, às vezes o governo atrapalha, porque aonde tem política, às vezes as pessoas, ao invés de lidar com cargos técnicos, acabam trabalhando com cargos por indicação, porque você quer colocar alguém de confiança, né? E a maioria dos políticos, eles estão muito mais preocupados com um projeto apenas, não estou dizendo que está errado, mas apenas de poder, ou seja, de perpetuação de poder, do que de fato de fazer. Então, a perpetuação de poder atrapalha muito mais. Por isso que eu, por exemplo, eu sou contra a reeleição. Você quer se eleger? Tenta um outro cargo eletivo. Porque quando você se você fizer um bom trabalho, você pode tentar um outro cargo eletivo. Então, você sai deputado distrital, tenta um deputado federal. Mas, de novo, deputado distrital não dá. Principalmente os executivos. Você ficar mais de uma eleição no cargo de executivo atrapalha demais. Atrapalha demais. É porque, na verdade, o que eu vejo é que também eles querem. Só quer estar. Independente. Só quer estar. É o projeto de perpetuação de poder, né? E muitos alguns até falam, é ruim. Se é ruim, então por que você está se reelegendo? Eles têm que ir para uma comunidade para quebrar isso aí neles no meio e falar assim, quebrar essa maldição, cara. Vai chegar tipo, que você não vai fazer nada, que você vai ficar ali no canto, vai fazer nada. Mas você não sabe nada, você vai ficar ali no canto, daqui a pouco, quando a gente achar que você pode fazer alguma coisa, você faz. Aí você fala assim, tá, Fred, e por que você quer? Porque desde os meus 19 para 20 anos, mais ou menos. Tu tem cara que foi representante de turma. Fui no meu último ano. Sempre me candidatei, sempre perdi, porque eu sempre tive esse ar muito, levar muito a sério o negócio, a coisa. Então é porque os representantes. E aí, às vezes, as pessoas achavam que não ia ser legal, entendeu? E etc. Não, mas tu tem cara que quer anotar o nome de todo mundo, que o professor sempre fala assim, ó, anota o nome de quem levantar, tu tem cara que quer anotar. Porque quando eu represento... não, tu tem cara, não tem como negar. Eu ia mesmo. Olha, o cara, quando é representante de turma, ele tem dois posicionamentos. Ou ele é muito estudioso, muito quieto, muito tal, ou ele é muito bagunceiro. Eu sou dessa outra vertente, do bagunceiro. Não, galera, fica de boa, eu não vou anotar o nome de ninguém, não. Mas você tem cara que anota o nome. Eu não anotaria o nome. Eu ia mandar direto para a direção. Eu sempre fui mais politizado. Eu daria os avisos, né? Falar, galera, não vamos anotar o nome, não vamos dar uma quietada aí. Eu sei, por exemplo, no ano que eu consegui me eleger... Rapidão, Fred, você está com 37, né? 37. 37, beleza. No ano que eu consegui me eleger para representante de turma, que foi no último ano do ensino médio, e eu só fiquei até a metade, porque no meio do ano eu consegui um emprego e comecei a trabalhar de manhã. Então eu tive que mudar para tarde. E à tarde já tinha um representante de turma, não dava para tirar o cargo do cara. Pensei que tinha sido impeachment. Pensei que os caras falaram, tira, e panela batendo. A galera se amarrou. Eu estudei muito com muitos alunos repetindo a turma, né? Todos os alunos da turma durante o primeiro... Antigamente era série, né? Primeiro, segundo... Não, antigamente era ano. Primeiro, segundo, terceiro ano. Agora é série, né? Mudou, trocou. Então, foi nos três anos. E a galera foi vendo que eu não era esse chato de galoche, muito pelo contrário, né? Então, eu como representante, eu movia evento para a turma, movia passeio, movia festa, para tu ver. Você já tocava, né, Fred? Você levava eu já cantava na igreja já. Levava o violão para a escola? Tocava não levava violão para a escola, não. Eu nunca fui muito de expor... de me expor musicalmente, não. É engraçado, eu nunca fui muito me expor musicalmente, não. Na minha época tinha uns meninos que só tocava Legião Urbana. Assim, todo mundo só era Legião Urbana, era pop, era só isso. Teve festival no colégio. Aí no dia que teve festival eu falei, isso aí eu faço. Eu gosto dessa parte mais séria mesmo. Vamos botar quente, né? Esse do cantar no intervalo, tocar no intervalo, eu nunca fui muito afim, não. Mas eu ficava no meio ali da galera, né? E aí no último ano eu fazia os aniversariantes, colocava lá. Então, assim, tudo muito novo. A galera falou, caraca, ninguém nunca fazia isso. Era só nada. O representante
praticamente não fazia nada, né? Representava a turma mesmo, ia nos professores, ia na direção, conversava com a direção, levava os problemas da turma para a direção. A maioria das vezes não resolvia nada, né? Mas promovi a rádio no colégio, promovi uma rádio no colégio, o colégio tem rádio. Vitão. Tu estudava no 17, não era no 17? Não, eu estudei o ensino médio no 11, que quando eu entrei era 13, mas no mesmo ano mudou para o 11, lá no final do Penorte. Sei onde é que é, lá perto da Feira do Lá no Produtor. 11. Exatamente, lá da Feira do É. Produtor. E foi maravilhoso. E eu fui vendo que ali eu tinha vocação para isso. Só que eu nunca me achei preparado para a coisa. Então, eu acredito que é importante a gente ir se preparando, e foi bom, porque eu tive minhas linhas ideológicas, sim, né? Eu tive minhas viseiras de burro, sabe? Quando eu digo viseira de burro, é no sentido de que é aqui, ó, entendeu? Olha para o lado, olha para o outro, mas eu não consigo ver. O que me disseram, ou o que eu consumi de experiência, que era o que valia, mas ao mesmo tempo batia muita coisa, isso não tá certo, e me incomodava, sempre me incomodou muito, por causa, principalmente da igreja, principalmente do evangelho, por não bater. Eu falei, cara, isso aqui não bate, velho, não dá para eu defender isso aqui, não. Aí vinha outra, cara, isso aqui não dá para eu defender isso aqui, não. Então eu fui me descobrindo também com o tempo, aonde era a minha linha política. Isso foi legal. Então não dizer sim assim de cara e já meter as caras, às vezes é bom, porque é importante a gente saber aonde a gente está pisando e como estamos pisando, né? Porque às vezes a gente pode estar pisando no lugar errado. Então, quando a gente está num cargo eletivo, é uma coisa muito séria, tem que ser realmente vocação. Então, hoje eu digo, eu fui negando minha vocação, mas não foi bem negar minha vocação, mas foi me preparar para que a minha vocação possa fazer de fato o bem, mesmo que às vezes as pessoas não consigam ver. Mas se você está no cabresto, você tem uma responsabilidade muito grande com essa pessoa, mesmo que ela não queira ver, mas você tem uma responsabilidade muito grande. Um cavalo, um boi que está com aquela viseira, às vezes é para proteger ele, né? Mas eu acredito que sem a viseira é muito melhor você cavalgar num cavalo, numa relva, num campo. Eu já fiz isso, né? Sem a sela, é gostoso demais. Sem a sela, parece que você é um só com o cavalo, segurando na crina. Quando ele dá aquela freada, tu vai parar no pescoço dele. Você é um só, você abraça o cavalo, se for para cair, caímos juntos. Então eu acredito que política, ela tá por aí. É você tirar o cabresto, é você tirar a viseira e você cavalgar junto. Sentir o vento da liberdade no rosto e o vento da liberdade de questionar, o vento da liberdade de rever os seus conceitos, de ver que você não tá para um, mas você tá para todos. Então, é isso que eu aprendi. Então, religião pode até não se discutir, mas ela precisa falar que a religião ajuda e ajuda muito. Se eu penso assim, é graças a Deus, é graças ao meu Deus, é graças à minha igreja, é graças à minha fé, que foi me preparando e que foi me moldando, foi me mostrando que não é para um lado e que para o outro que a gente resolve. A verdade está em Cristo, sempre, sempre e sempre. Não é a minha verdade, mas é a verdade que está em Cristo e que me move. Então, como São Paulo diz, é Cristo que vive em mim. Então, o que eu quero fazer é que eu seja movido por Cristo, se caso eu chegue lá. Né? É Cristo que possa me mover. E que a população, e que quem coloca os políticos lá, eu repito, eu sempre gosto de falar isso, gente, você tem que cobrar, cara. Você tem que cobrar. Entendeu? E não é cobrar a cesta básica, não é cobrar a cesta Não, básica que eles não, querem te dar, não é isso não, ainda bem que tu falou, ainda bem que tu falou. Não é cobrar a cesta básica, não. É cobrar se o político, as decisões que ele está tomando, é uma decisão que favoreça a todos e que faz o bem para todos, mesmo que às vezes não seja tão bom para mim, entendeu? Porque na minha forma de ver. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu odeio pardal. Tu gosta de pardal? Pai, acho que não, o pardal que eu tô falando não é os bichinhos, não é os passarinhos.
Eu acho que são eles que me odeiam. Eu acho que são eles que me odeiam. Eles vivem te autuando, né? Mas o negócio é triste. Eu não gosto de pardal. Eu acho que é um retrocesso na sociedade. Não educa em absolutamente nada. E eu vejo que é apenas um meio de arrecadação. Então, às vezes, você está dirigindo aqui a 60 e você está atento no trânsito, mas o trânsito está fluindo bem e você, às vezes, passa a 68. Pronto, você foi multado. E não adianta você reclamar, não. Você foi multado. Exatamente. Você entendeu? E porque você não estava vendo. Aí falar, então você não está atento no trânsito. Não é isso, a questão não é essa. Então, por exemplo, eu sou muito mais a favor da barreira eletrônica. A barreira eletrônica tu vê de longe, está lá piscando. Você sabe que é uma área de perigo iminente, porque ou é uma área que o trânsito precisa de reduzir, ou porque tem escola, ou porque tem hospital, ou porque tem um trânsito de pessoas, e ali você precisa estar mais atento, você precisa reduzir. Então, com, por exemplo, a barreira eletrônica, você vê de longe. Então, ela é muito mais educativa, entendeu? Então, você sabe que você precisa e até te traz a atenção. Então, eu sou muito mais, por exemplo, a barreira eletrônica do que aos pardais, que às vezes estão escondidos. Meu voto é seu. Meu voto é seu por barreiras eletrônicas em Brasília inteira. Estrutural, só barreira eletrônica. Fred, tem lugar, Somax, 33. Você sabia que tem lugar que não precisava nem de barreira eletrônica e nem de pardal? Uma lombada resolveria? E eu não estou falando de quebra-mola, não, para estragar o carro, não. Eu estou falando de lombada inteligente, que ela é um pouco mais larga e ela faz com que você reduza para a velocidade da via. É como se fosse ali a barreira eletrônica, mas você reduz para a velocidade da via. Porque você precisa também saber que você não pode estar acima da velocidade que nem um louco, né? Mas às vezes a ambulância ela está acima da velocidade. Às vezes o camburão da polícia está acima, a viatura está acima da velocidade da via. Então, peraí, eles estão errados? Eles estão acima da velocidade da via, não tá? Tá contra a lei? A princípio, sim, mas é emergência, há uma necessidade. Então, nesse caso, eles acabam até passando ali pelo pardal, etc., e não são autuados. Então, é isso que a gente tem que estar sempre atento, tentar ser o mais justo possível, né? Eu acho que política é isso, a gente está a serviço da população e às vezes não agrada a todo mundo as decisões. Às vezes uma pessoa ela discorda de mim e faz parte da política, né? Se todo mundo concordasse na política, a gente tinha um risco muito sério de todas as decisões serem muito para uma linha específica e somente uma parcela da sociedade ser beneficiada, né? Então, por isso que o contrário é muito importante. E por isso que eu escuto todos os lados. Então, eu tenho amigos que são, vamos utilizar essa expressão hoje, né, da esquerda, da extrema esquerda. Eu tenho amigos que são da direita, da extrema direita. Às vezes eles falam, Fred, você assiste esse documentário? Eu vou lá e assisto, sem problema nenhum. E tento ir com a mente mais aberta possível, né? Vou te mandar uns documentários aí também, então. Já vou te mandar uns documentários. Pode mandar. Tem alguns amigos, Fred, lê esse livro aqui. Eu sei que muitos desses meus amigos eles estão pedindo para eu ler o livro na expectativa de que eu mude a minha percepção da realidade e eu passe muito mais para o lado deles do que para o outro, né? O que eu sempre digo para eles é que eu não estou nem na esquerda, aqui, extrema esquerda, nem na extrema direita, nem no centro-esquerda, nem centro-direita. Eu, graças a Deus, estou no centro. Mas não é no centrão, não, viu? Centrão é outra questão, né? A minha linha de política, ela está muito mais para o centro. Está muito mais numa questão questionadora, né? Me questionar sempre rever, sempre repensar, opa, será que isso aqui que eu estou pensando está correto? Aí eu estou favorecendo demais para esse lado do que esse outro. Isso é o mais correto a se fazer neste momento em que a sociedade vive. Então, tudo isso deve ser levado em consideração, né? Então, teve aquela questão da homossexualidade e afins, né? Eu não sei se eu consegui ser claro, peço desculpa se eu não fui, mas é porque varia, né? Varia as decisões. Agora, se você me perguntar o que eu acho, meu posicionamento pessoal sobre,
né? Eu, por exemplo, eu vou ser bem sincero, eu não gostaria que o meu filho ou minha filha fosse homossexual, muito mais por uma questão de originalidade, de origem, né? De não só da tradição, mas na questão da origem daquilo que eu acredito da minha fé, né? Que Deus é o criador de tudo e que Deus nos criou para a família. Então, se você me perguntar nessa questão, eu penso assim, entendeu? Mas eu não jamais vou discriminar ou ser discriminador ou como é que se diz? Ter ser preconceituoso com essas pessoas. As pessoas precisam ser amadas, elas precisam ser orientadas, e eu não vou forçar nada a ninguém, a gente não pode forçar nada a ninguém, né? E a questão da cota racial ou social, se o social é nesse sentido que a gente estava conversando aqui, até o Felipe também perguntou, de que tem que ser para principalmente as pessoas de origem mais pobre, que realmente estão começando lá atrás, por uma questão de que as escolas públicas não têm a mesma estrutura, por exemplo, e as ferramentas que as escolas particulares, eu acredito que eu estou mais para o lado do social, da cota social, né? E ainda assim, tem que ser muito bem investigado, tem que ser trabalhado de uma forma que venha a ser o mais justa possível. Porque às vezes tem gente de família rica que entra na cota, porque não é fiscalizado. Então a fiscalização tem que ser muito mais forte, eu acho que é para isso que serve o deputado distrital, ele está vendo se os meios de fiscalização pública eles estão sendo efetivos de verdade, para que a gente possa conseguir ser o mais justo possível e que realmente aqueles que mais precisam possam ter acesso, não por uma questão de que eles mereçam mais do que os que cresceram no ensino particular, não é isso, mas por uma questão de que você começa um pouquinho na frente, né? Não por uma questão de ser de vitimismo, tá? Não é esse discurso de vitimismo comigo não cola muito, não, né? Mesmo porque meus pais eram pobres, é o que o próprio Danilo falou, os pais deles são pobres também. Então, muitos de nós somos pobres e estamos chegando aonde nós queremos chegar, né? Alguns querem ser ricos, estão lutando para ser ricos. Eu quero ser feliz, eu quero ter uma condição, posso dar uma condição boa para meus filhos, para que meus filhos, e assim eu acho que é o desejo de todos os pais que amam seus filhos, né? É que Com eles tenham uma certeza. condição necessária de chegar lá, né? Fredson, cara, já estamos no fim do nosso podcast. Que pena. Não, mas esse A sempre vem. Esse A sempre vem. Estamos no Vinheta do Mundo. É que meu diretor acabou de falar aqui no meu ponto aqui, né? Falou, ó, Danilo, estamos quase indo para o intervalo, para o próximo programa, aí eu tenho que ficar aqui atento. Mas vamos lá, a gente tem uma parte do nosso podcast onde eu falo algumas palavras ou um conjunto de palavras ou frases, onde você tem que me responder da mesma forma, ou com uma palavra, ou com uma frase muito curta e rápido. Beleza? Vou tentar. Política e religião. Religião. Família. Base. Briga política. Jamais. Mas acontece. Conservadorismo. Tem que ser cético. Fake news. Tá na nossa sociedade e é difícil de ser combatida. Mas se nós tentarmos ser o mais justo possível, a gente vai conseguir. Esperança. Veio é a última que morre, mas acho que essa não é uma boa frase, não. Ela jamais morre. Equilíbrio. Necessário demais hoje. Pessoal, esse foi o nosso convidado de hoje, do dia 25/10, Fredson Marques Rodrigues, músico católico, pai de família, agora entrando na política, e acho que depois desse podcast aqui, acredito que a campanha, quando começar, já teremos algumas pessoas aí, ainda mais sobre essa questão de barreira eletrônica, meu voto é certo.
Vai diminuir meu custo mensal aí bastante, então meu voto é seu. Mas uma coisa é muito importante a gente sempre fazer, e eu quero deixar esse compromisso aqui, é que, e eu acredito que todo político devia fazer, era ter um acesso maior com as pessoas. Eu acho que a internet hoje e as mídias sociais, elas favorecem muito isso. Então, o diálogo, essa aproximação com as pessoas é muito grande, porque às vezes, eu confesso que eu acredito que é difícil para, por exemplo, um representante político, ele dá atenção para exatamente todo mundo. E muitas pessoas às vezes confundem essa questão política, né? Acaba achando que o político ele tem que fazer as particularidades das pessoas, e não é, ele não está ali para resolver as particularidades. Quando ele começa a fazer isso, ele está comprando seu voto, tá? Quando você se vê na situação de que o político está fazendo por você e não pelo todo, ele está comprando o seu voto e você está vendendo seu voto. Então, a gente sempre tem que pensar no todo, sempre, sempre. Por mais que às vezes possa não ser tão agradável para mim. Pensar no todo é sempre muito importante, porque nós estamos numa sociedade, a sociedade é feita de um povo, e o povo é feito de muitas pessoas. Então, a internet ajuda muito. Então, uma das coisas que todo político deveria fazer é isso aqui, ó. É estar mais perto, estar mais próximo, as pessoas conseguirem chegar. É o que eu digo até para os cantores católicos. Eu sempre fiquei com muita raiva, muito triste, né? Chateado, porque os cantores católicos não se deixam encontrar, né? Não se deixa se achegar, as pessoas não conseguem chegar neles, nem para dar um abraço, nem para dizer, olha, eu rezo por você, eu admiro o seu trabalho, eu gosto de você, tira uma foto aqui comigo, que as pessoas têm essa carência, né, de tirar uma foto com o cantor católico, e eu sempre vi isso com muito maus olhos, às vezes ele não vir, e às vezes falar, meu irmão, vamos rezar junto aqui, né? E tem muito cantor católico que eu admiro justamente por essa acessibilidade. Eu acho que o político ele tem que ser acessível também, tem que dizer o que está fazendo, o que está deixando de fazer, o que está acontecendo lá nas câmaras de deputado, o que está acontecendo lá nas regiões administrativas. Isso é muito importante. Se a gente fizesse mais isso, as pessoas veriam mais. Porque, infelizmente, não é o que eu falei, não dá para a gente chegar em casa e ficar indo atrás dessas coisas. A rede social ajuda muito. Muito bom. Pessoal, então, o Fernando aí, sensacional. Quando eu crescer, quero Fernando, tocar na sua banda. já cresceu, já está tocando. Deus abençoe, Fredson. Obrigado, Luiz. Fredson, muito, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Meu amor, Obrigado eu que agradeço. por fazer parte dessa história, né? Porque aqui nós construímos uma história. Dentro da comunidade, dentro do Gotas de Fidelidade, aqui nós construímos uma história. E aí seu nome já está gravado aqui na história desse podcast. Eu agradeço, então, meu irmão. Muito obrigado. Agora, meu diretor. Olha, tá falando. Já viu quando você está no programa e você fica assim, ó? Sim, sim. É o meu diretor falando aqui. Agora nós vamos para a nossa oração, que nós sempre fazemos no final do podcast. Né, meu diretor? Ele vai abrir aí agora para nós. Oração da Escola de Fidelidade. Então, Fred, vamos fazer o seguinte, a gente vai alternando. Vamos. Eu começo, você faz o seguinte e assim sucessivamente. Tá, joia. Pai misericordioso, Deus todo-poderoso, tu que és fonte da luz e da ciência, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da sua vontade, para conhecer as suas obras e escutar o teu chamado à perfeição. Servo sofredor e filho de Deus, quero permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua mãe e nossa, e diante de suas dores, cultivar um amor filial a Deus e a perseverar na vivência da sua palavra. Mudou? Deus Todo-Poderoso, tu que és mudou agora. Espírito Santo de Deus, fiel consolador dos aflitos, derramai seus dons durante minha caminhada evangélica e fortaleça minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos,
anunciando o Evangelho com alegria. Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original e infinita, fortaleça-nos a testemunhar e viver a comunhão à sua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, Rogai por por nós. nós. São Tomás de Aquino, Rogai por nós. São João, apóstolo e evangelista, rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz, por todos da escola de fidelidade e pelo mundo inteiro. Quanto mais homem se afasta de Deus, mais se aproxima do seu nada. Amém. Então, Amém. pessoal, Amém. ficamos aqui. Vou dizer para você, Fredson, até logo. Logo mais a gente se encontra Com ou certeza. pelas missões, ou possivelmente aqui dentro desse podcast, numa parte 2. Ótimo. Eu quero agradecer, né, ao Danilo pelo convite, o Abílio, né, que iniciou aí esse podcast, essas gotas de fidelidade, que o Senhor possa colocar essas gotas em todos nós, em todos os políticos do nosso país, nossos governantes, que eles possam ser fiéis ao Senhor. Quero agradecer à comunidade Fidelidade da Cruz, pedir a bênção aí também para o Padre Wesley, e agradecer também e entregar a vida do Tainan, né, que é fundador, para que o Senhor possa colocar cada vez mais servos nessa caminhada da comunidade Fidelidade da Cruz, e agradeço o convite. Foi um prazerzão, eu fico muito feliz. Eu amo falar de política, não de politicagem. Obrigado. Amém. Meu diretor, mais uma vez, muito obrigado. Sou seu fã e até semana que vem.